Você estava falando do Guimarães Rosa, que escrevia até montado no cavalo, e é processo criativo também. O Villa-Lobos é conhecido, né, que ele compunha também nas situações mais adversas. Então, ele costumava sentar no meio de uma sala, as crianças brincando, passando por cima dele, e ele pegava aquela folha de papel e saía compondo, e era isso, né? Ele, enfim, estava no momento dele de criação, não tinha barulho de criança, cachorro, gente conversando, nada atrapalhava ele nesse momento de criação. Então, independente da... falando, eu comentei lá no nosso grupo, uma coisa que a Florismar até perguntou se eu era muito controladora, mas, enfim, vou replicar aqui para todo mundo, porque a única coisa que me dá aflição é a coisa do tempo, né? É você ter 10 minutos. Então, quando eu começo a escrever aqui, nesse espaço nosso, porque o outro, estou sozinha, eu vou flexibilizar. Se eu quiser ficar 12, é problema meu. Mas aqui não, tem um cronômetro ali dizendo que são 10. Então, eu começo a escrever e aí eu sei lá quanto tempo eu tenho. Eu não sei, né? Não sei quanto dura 10 minutos. Então, eu não sei se eu vou ter tempo de concluir aquela ideia que eu estou com ela na cabeça, se eu vou ter que parar ela no meio, ou se vai ficar sobrando tempo e eu vou ter que costurar uma outra ideia. Até costurar uma outra ideia depois, para mim, é mais fácil, mas não chegar a uma conclusão daquilo que eu estou dizendo é meio angustiante. Então, não sei, eu coloquei no nosso grupo de 5 isso, não sei se acontece com mais alguém, mas comigo a coisa do tempo na hora de escrever é meio ingessa, assim, meio limitador. Eu acho legal você trazer isso, né? Porque é claro que aqui é isso que você falou. Quando eu estou fazendo, se tocou 10 minutos, eu quero continuar, eu continuo, né? Aqui a gente precisa ter esse corte, né? Precisa ter esse corte para poder o grupo funcionar e ter mais de um exercício, por exemplo, por encontro, né, Nina? Agora, eu acho muito interessante a questão também de você, talvez pode te ajudar, sim. Bom, cortou, é um corte, não há o que fazer, vou parar a frase aqui, né? E tem uma frustração aí possível também. Agora, eu acho muito interessante essa coisa. Para mim, 10 minutos, eu fico desesperada, parece que não acaba nunca. Eu acho uma eternidade 10 minutos. Né? Muitas vezes eu continuo, eu escrevo mais e tal, mas eu acho bem, bem longo, né? Então, legal, para o Sérgio e Guel. Maravilha. Não, eu queria fazer um comentário. Primeiro, que eu fiz esse comentário no grupo, né? Que é impressionante o quanto que a gente associou ao longo da vida escrever com sofrimento, né? Quer dizer, escrever evidentemente, com regras que já começa na essência, na gramática, né? Lá no início, mas depois a gente começa a passar por todas as etapas, mesmo alguns cursos que eu conheci, acompanhei um pouco de longe, né, para poesias ou para escrita ficcional, criativa, né? Eles também são cheios de pressupostos de vigília, vamos dizer assim. E o quanto, pensando nessas 2 semanas, o quanto que esse exercício abre absolutamente os horizontes, né? Abre não para interpretações, mas para escuta, por um lado, e, por outro lado, para a liberdade de escrita que a gente não aprendeu ao longo da vida formal, vamos dizer assim, da educação, né? E essa liberdade eu acho que é muito interessante, porque uma das coisas que a gente consegue perceber são exatamente esses modelos, né? Quer dizer, o quanto que nós não escrevemos, Sabe o que ela está dormindo? Porque elas ficam na esbórnia e nos cochichos. Oi, alô? Pronto, pode continuar. Não, o que eu ia dizer é que sim, essa ideia de que nós não falamos, nós somos falados, né? Quer dizer, essa estrutura de modelos que tem por trás e que muitas vezes são absolutamente inconscientes, eu acho que esse tipo de exercício
abre um espaço, claro que aqui sempre foi tudo muito rápido, quer dizer, não teve tempo para dar uma atenção individual para as pessoas, mas eu acho muito interessante rapidamente um textinho da Nathalie, em que ela escreve que na origem, né, na nossa origem, aí num sentido mais genérico, cultural, inconsciente e tal, influencia o nosso texto, mesmo em questões de linguagem. Diversas vezes me flagrei, diz ela, inconscientemente escrevendo no ritmo das orações e dos cânticos judaicos, usando aquela repetição, né, aquela compulsão para repetir dos cantos, né, cânticos judaicos. E aí ela diz mais à frente: quando escrevemos, muitas vezes nos vemos presos a uma determinada forma, seja o sermão da igreja de todos os domingos, seja a batida do rock and roll, seja a voz do leiloeiro na quermesse anual da sua cidade, enfim, etc. Não usamos palavras da ladainha, mas preenchemos aquele padrão já impresso em nós, com nossas próprias palavras e emoções. Esse padrão serve de veículo para a nossa expressão. É como conectar-se a um circuito elétrico. Achei legal essa metáfora do circuito elétrico, porque quando você abre esse espaço, né, para uma liberdade de escrita, o tempo, acho que é isso, né, o tempo lógico que você trouxe é o tempo, né, para a gente interagir depois, mas quando você entra nesse circuito elétrico, em associações livres, eu acho que surgem esses modelos, de uma certa forma, mas, ao mesmo tempo, está aí a potência, né, daqueles momentos inaugurais que quando a gente começa a raciocinar muito, a gente deixa de lado. Né? Era só isso. Muito legal, muito legal. Circuito elétrico é muito boa a imagem mesmo, né? E eu acho que é isso mesmo, porque eu lembrei aqui enfim, desse sermos falado pela linguagem, né? Deixar a linguagem, como ela diz no momento, ela sai da frente, tira o seu eu da frente, mesmo que você esteja falando de você mesma, né? De uma lembrança pessoal, mas tira o teu eu da frente para deixar o teu texto sair, né? E a gente se surpreende com o que vem, né? Como junto, a gente estava com a Adriana, por exemplo, ela escreveu um texto, e eu acho muito legal isso, de repente uma coisa, fale de uma comida, você começa a falar da comida, de repente vem uma lembrança emotiva de uma relação familiar ou de uma história do passado, né? Que pode ser dolorida ou alegre, mas, enfim, do nada, né? Pode surgir um mundo de coisas, né? Então, também isso assim, não tem que ter eu vou escrever sobre aquilo, vou criar a obra, vou fazer o poema, vou escrever um grande romance, vou escrever um texto que ninguém ainda nunca... Pronto, aí você já paralisou tudo, né? Enquanto ele vai num pequeno, a coisa se aflora, né? Legal, muito bom, Sérgio, fazer essas reflexões com a Nathalie junto. Gil? Então, eu acho que tem uma coisa muito interessante acontecendo comigo, porque assim, já não me coloco como escritora, apesar dos trabalhos acadêmicos e tal, então assim, eu não me sinto aqui nesse lugar de uma pessoa que escreve. Então, a semana passada, é exatamente essa coisa do tempo, que para muita gente se torna meio opressor, para mim está sendo libertário, porque assim, eu consigo escrever 2 páginas no caderno pequeno em 10 minutos. Então, eu meio que já tenho essa estrutura, já entendi que isso acontece em 10 minutos, se eu escrevo sem parar. E numa dessas escritas da semana passada, inclusive, eu estava me perguntando isso. E se eu me deixasse dizer o que realmente tenho dentro? Que é isso que você estava falando, né? Assim, e se eu permitisse que esse eu saísse, esse eu, persona social, saísse, né, da minha frente? Como é que vai ser? Né? Então, eu acho que eu estou um pouco nesse caminho, exatamente por não ter muito essa coisa de escrever e ter sempre esse lance de quando vou escrever, eu vou escrever a tese, e aí
trava, né? Então, o que eu tenho feito esses dias, desde a semana passada, e estou muito empolgada, até com medo, porque quando eu fico muito empolgada, daqui a pouco a empolgação vai embora, mas assim, eu escrevi todos os dias da semana passada, todos os dias por 10 minutos, fosse o que fosse, ou dos exercícios que você passou, ou não, mas assim, estou escrevendo todos os dias num diário, e todos os dias antes de começar a trabalhar. Então, eu estou criando o meu ritual a partir daí, que é uma coisa que eu nunca tive. E é isso, eu estou achando libertador e muito interessada em falar de mim mesma mesmo. Eu estou bem olhando para o meu umbigo, sabe? Nesse exercício da escrita como uma escrita meditativa, né? De seguro a caneta e espero para ver o que vem. E aí eu registro o que vem. Era isso que eu queria falar. Ah, muito legal, Gel. Muito bom saber que está sendo libertador assim, né? Porque você falou várias coisas. Uma delas é a coisa de ser escritora, né? Ou se denominar escritora. Por exemplo, desde garota, né? Apaixonada por livros, pela Clarice logo de início também, né? Queria escrever e ser escritora. Aí, falei assim, não, mas eu não consigo imaginar, não sei criar história, não sei, então isso eu não vou fazer. Eu fui estudar literatura, letras, que é o pior modo de você deixar de ser escritora. Porque daí fica falando assim, nossa, os grandes, os maiores, os incríveis, né? E você, nossa, como é que alguém consegue escrever desse jeito, que maravilha e tal, né? Hoje, né, depois de começar a fazer esses exercícios e começar a liberar a minha escrita mais, né, eu me autorizei a me chamar, eu me apresento assim, antes eu falava professora, pesquisadora, agora eu falo assim, escritora, professora, pesquisadora. E aí eu falo assim, bom, mas eu não escrevi 15 livros, eu não escrevi livro de poema, não escrevi livro de ficção, escrevi textos acadêmicos. Sou escritora, o meu capítulo, o modo de escrever o meu capítulo é um modo de uma escritora muito mais do que uma professora acadêmica. Não importa se eu escrevi 5 textos, mas é eu poder me localizar nesse lugar de desejo e me assumir assim. É um aprendizado, eu não estou pronta, eu não sei o que é ser escritora também. Mas isso não me impede de me denominar, porque é um lugar que é um pouco isso assim, tem o direito de assumir isso também. Né? E aí se colocar nesse lugar. Acho que isso é uma coisa que você falou aí que eu me lembrei de contar para vocês, né? A partir desse exercício. E a outra coisa, eu acho que é essa liberdade mesmo é muito importante deixar esse fluxo sair, né? Eu acho que a Nathalie, eu acho legal, porque como ela começou a escrever aos 26 anos de idade, ela está com 70, quer dizer, são 40 e poucos anos aí de prática de escrita, né? Ela contou recentemente, num dos seus últimos livros, ela contou, numa entrevista que eu li, ela contou assim, ano passado, com a pandemia, eu entrei numa crise terrível, não conseguia escrever uma linha, tinha recebido uma bolsa para escrever num centro aí, numa outra cidade, não consegui me mexer, não consegui escrever nada, porque eu percebi que o contato humano era muito importante para mim, até que a minha companheira me levou para uma viagem, e aí nessa viagem eu parei ali no túmulo do Hemingway, que foi um grande escritor para mim, chorei, 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 e aí voltei a escrever. Então, assim, né? Quer dizer, essa ideia de que a gente nunca, não é assim, eu sou escritor e agora eu domino isso e está pronto. Não existe isso. É um processo contínuo, né? De descoberta, reinvenção, sofrimento, alegria, né? Então, acho legal tá nesse âmbito aí de abertura, né?